Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha em um dos textos mais intensos, mais dramáticos da literatura antiga, o livro de Jeremias. É uma história e tanto, viu? A história de um homem, de uma nação inteira em crise e de uma mensagem que, olha, ecoa até hoje. E o interessante é que essa história não começa com batalhas, nem com reis no trono. Não. Ela começa com algo muito pessoal, um chamado quase que avassalador. Antes mesmo de nascer, Jeremias já tinha uma missão divina. Imagina só o peso disso, né? Saber que seu destino foi traçado antes mesmo de você existir. É um começo muito poderoso, que já prepara o terreno para todo o drama que vem pela frente. Então, para a gente entender bem essa história, vamos passar por alguns pontos-chave. Primeiro, vamos conhecer o profeta relutante. Depois, vamos entender qual era a acusação contra Judá. Daí, a gente vê a consequência disso, com o pote fervente do norte. Mas nem tudo é desgraça, viu? Tem uma virada com a nova aliança. E por fim, a gente pensa um pouco sobre a mensagem duradoura de tudo isso. Vamos nessa? Ok, então vamos começar com ele, o nosso protagonista. A gente conhece esse jovem Jeremias, que recebe uma tarefa que, sinceramente, parece impossível. Olha, a tensão aqui já começa no primeiro momento. É palpável. De um lado, tem esse chamado divino, que é gigantesco, profeta das nações. E do outro, a resposta super-humana, cheia de insegurança. Ah, senhor, eu nem sei falar, sou só uma criança. É esse choque, sabe? A expectativa infinita contra a nossa fragilidade. É algo que, no fundo, todo mundo já sentiu um pouco diante de um desafio enorme, não é verdade? E é a partir dessa hesitação toda que a gente entra no coração da missão de Jeremias, a acusação contra Judá. Afinal, qual era o problema? O que ele precisava dizer para essa gente toda? A acusação que vem de Deus é uau, é uma metáfora muito forte. O texto diz que o povo cometeu uma dupla perversidade. Primeiro, abandonaram a fonte de água viva. Pensa nisso. É a imagem da vida, do que sustenta. E segundo, eles foram cavar as próprias cisternas. Só que eram cisternas fendidas, rachadas, que não seguram a água. É uma imagem poética, mas ao mesmo tempo devastadora, né? Mostra toda a inutilidade de buscar refúgio em fontes que, no fim, não dão nada. E não é uma queixa qualquer, não. As acusações são bem específicas. O texto vai listando o abandono de Deus para seguir ídolos como Baal, a injustiça social que estava correndo solta, a opressão dos mais fracos como o órfão, a viúva, o pobre. E para piorar, ainda tinha os falsos profetas prometendo uma paz que simplesmente não existia. É o retrato de uma sociedade em plena decadência moral. Bom, e como ninguém deu ouvidos aos avisos, a história caminha para um desfecho que era, assim, inevitável e terrível. É a parte do pote fervente do norte. Aqui Jeremias tem uma visão que deve ter sido apavorante. Ele vê uma panela, uma caldeira fervendo, e ela está inclinada vindo do norte, pronta para derramar tudo. A mensagem é super direta. É do norte que vai transbordar a desgraça. E essa visão, claro, virou o grande símbolo da invasão que estava por vir. Os babilônios, um exército poderoso vindo do norte para executar esse julgamento. E é importante lembrar que essa profecia não surgiu do nada. Ela foi se desenrolando ao longo de vários reinados bem turbulentos dos últimos reis de Judá. Começa lá com as reformas do rei Josias, aí passa pela teimosia do rei Joaquim, que simplesmente ignorou tudo, até chegar no último suspiro do reinado de Zedequias. E a linha do tempo termina de forma trágica em 587 a.C., com a destruição de Jerusalém, exatamente como tinha sido avisado. Mas aí, quando parece que tudo acabou, que não tem mais jeito, no meio da destruição total, do exílio, a história dá uma virada surpreendente, e surge um fiozinho de esperança. Pois é, e aqui a gente chega num dos trechos mais conhecidos e, olha, mais revolucionários de todo o livro. A promessa não é só de reconstruir o templo, de voltar a ter um rei, não, é algo muito mais profundo. É a promessa de uma mudança interna, de verdade. A lei de Deus não estaria mais escrita em pedra, mas gravada no coração das pessoas. Isso muda completamente o jogo, né? Sugere uma relação com o divino que é íntima, pessoal, e não só uma coisa de ritual ou de nação. Para entender essa esperança, é crucial ver o contraste entre as duas alianças. A antiga, que foi quebrada, que estava escrita na pedra, fica para trás. E no lugar dela surge uma nova promessa, uma que vai ser escrita nos corações. A grande mudança é essa: sair de uma obediência por obrigação, baseada em regras externas, para uma transformação que vem de dentro,
onde a relação com o divino passa a ser algo desejado pelo coração e não mais imposto pela lei. E tudo isso nos traz para o nosso ponto final, a mensagem que fica, que atravessa o tempo. E o livro resume essa ideia de uma forma genial, numa alegoria super poderosa, a do oleiro e o barro. A imagem é simples, mas é muito profunda. Pensa só, Deus é o oleiro, e a nação, Israel, é o barro nas mãos dele. O oleiro tem poder total sobre o barro. Se o vaso que ele está fazendo dá defeito, se racha na mão dele, ele não joga o barro fora. Ele amassa tudo de novo e refaz, transforma no vaso novo. Isso resume perfeitamente a mensagem do livro todo. O julgamento não é o fim da linha. O poder divino pode tanto quebrar quanto refazer. E o destino de uma nação inteira depende de como ela responde a essa mão do oleiro. E no fim, a história de Jeremias, esse profeta que chorava, esse porta-voz tão relutante, deixa no ar uma pergunta para a gente pensar. O que significa proclamar uma verdade que ninguém quer ouvir? Uma verdade impopular? A luta dele para comunicar uma mensagem tão dura para um povo que tapava os ouvidos é um drama que se repete, em vários momentos da história e nos força a refletir sobre coragem, sobre a verdade, sobre as consequências de cada escolha que a gente faz.